eu vou contar aos senhores como o feminismo é um verdadeiro destruidor de lares, é um verdadeiro destruidor de famílias. O inimigo, sorrateiramente, o inimigo das nossas almas, tá? O diabo, Satanás, o capeta, sorrateiramente implantou o feminismo na sociedade, com aquela ideia de que todas as mulheres são vítimas e que todos os homens são tiranos ou opressores. Aí eu lhes faço a pergunta: o patriarcado é ruim? Algumas feministas de plantão, ouvindo essa pergunta, vão falar: patriarcado é ruim. Porque no patriarcado, o homem faz a mulher de gata borralheira, faz a mulher de escrava, não deixa a mulher fazer nada e tal. Gente, o casamento de Abraão e Sara foi um casamento patriarcal. O casamento de Davi, que foi um rei de Israel, foi um casamento patriarcal. Foi ou não foi? A chefia do lar foi conferida aos homens. Isso é biblicamente comprovado. Mas isso não significa que só porque o homem está na chefia de um lar, que ele tem que exercer uma tirania sobre a esposa, ou sobre seus filhos, ou sobre ambos. A função do marido no casamento é cuidar, proteger, amar. O marido ele tem que ter sabedoria, cuidar para que as coisas sigam em ordem no casamento e no lar. Não é simplesmente ele sentar na cadeira ou no trono e fazer o que quer, mandar a mulher fazer tudo que ele quer. Não é isso. A Bíblia não fala isso. Patriarcado não é isso. Nunca foi. Patriarcado não é o cara sentar no sofá, ver o jogo do Cruzeiro, do Atlético, enquanto a mulher tá lá lavando as vasilhas, tudo, fazendo tudo pro marido, lavando, passando, cozinhando, fazendo aquela comidinha, e o marido ainda enchendo o saco. Não é isso. Patriarcado não é isso. Existe diferença entre patriarcado e tirania. Existem homens sim tiranos e opressores. Existem homens agressivos, violentos, arrogantes, sem educação, grossos, rudes. Existem homens mimados que criaram a ideia de que a mulher tem que casar com o homem para fazer tudo para ele, que a mulher que o homem tem que chegar em casa e tem que tem que estar a comida pronta, a roupa passada, o terninho passado, porque a obrigação da mulher se resume a isso. Não é isso. O patriarcado não é isso. Quem falar que o patriarcado é isso, entendeu errado. O problema dos casamentos não é o patriarcado. Nunca foi. O problema dos casamentos foi o feminismo. Essa ideia de empoderamento feminino, empoderamento feminino, a mulher ser independente, esse populismo, esse progressismo, a expansão feminista, certo? É claro que, vejam, a mulher
inserir a inserção da mulher no mercado de trabalho, a conquista pelo direito ao voto para as mulheres, são coisas que eu não vejo problema nenhum nisso. Não são coisas nocivas à sociedade. A importância da mulher, a participação da mulher na política e no mercado de trabalho é fundamental. Mesmo porque hoje em dia é fundamental que a mulher trabalhe fora também, não só o marido, para poder ajudar no orçamento familiar, na questão financeira do lar. Isso aí tá claro. Ainda mais as coisas, o poder de compra baixíssimo que a maioria dos brasileiros tem. As coisas muito caras, né? O modo de vida, o custo de vida é elevado. Os serviços públicos precários, né? O nosso dinheiro sendo saqueado, roubado, com corrupção. Mas o que está acontecendo nas famílias? O que está acontecendo com a sociedade? Com essa expansão feminista. Isso foi tomando uma proporção muito grande, mas tão grande, as mulheres conquistaram coisas, conquistaram entre aspas, né? Porque o que deu voz a elas foi os legisladores, não foram elas. Certo? É claro que elas por si mesmas, elas não conseguiram. Mas alguns homens legisladores deram voz a elas. Porque se fosse por elas mesmas, não teria conseguido, não. Tá certo que algumas medidas de proteção à mulher foram positivas, capazes de coibir a ação de certos homens opressores, né? Por quê? Homens opressores são aqueles que querem fazer a mulher de escrava. Nem se fosse uma empregada nas relações empregatícias de trabalho, o homem poderia fazê-la de escravo. Nem se fosse se ela fosse contratada, né, para um contrato formal de trabalho, porque o trabalhador tem os seus direitos. Ela não poderia ser análoga à escravidão, quanto menos se fosse esposa dele. Afinal de contas, a escravidão foi abolida em 1888. Então, o homem ser um cara tirano, opressor e totalitário não faz dele um bom líder. Claro, isso aí tá claro para todos nós. Agora, veja só o que acontece. As mulheres tomaram as rédeas da situação com a ajuda desses legisladores, alguns blupilados, alguns deram colher de chá, tanto colher de chá para elas, que elas começaram a inflar o seu ego. Isso começou a entrar nas famílias. Né? Aí o que aconteceu? A cachorrada, a meu ver, a cachorrada foi em 2006, com a sanção da Lei Maria Capetenha. De lá para cá começou toda a palhaçada, começou a patifaria. Tudo bem que essa lei coibiu, certo, a ação desses marginais tiranos.
Mas e os homens inocentes que procuram ser honestos, que sofrem acusações falsas? E mulheres se aproveitando disso para poder acusar falsamente os homens. Eu não quero nem entrar em detalhes das coisas que acontecem com esses, né, no meio desses subterfúgios, do mau uso dessa lei. Não quero nem entrar em detalhes porque é revoltante. Mas está acontecendo e leis e mais leis e mais leis foram aprovadas só em favor das mulheres, como se os homens fossem todos opressores. Só que eles não consideram que tem homem que está em condição de vulnerabilidade. Existem homens, eu não quero entrar nesse mérito, mas existem tanto homens quanto mulheres. Existem pessoas que são mais vulneráveis. Existem pessoas que sofrem mais. E não é só violência física, não. Porque a violência física, ela parte tanto de um quanto de outro. Mas tem a violência emocional, psíquica, patrimonial, que quando, por exemplo, um quebra o carro do outro, quebra o celular do outro. E aí, a última que querem propor, um projeto de lei que querem propor, tá querendo afastar os homens que são acusados de violência doméstica, querem afastar esses homens do seu município, aonde residem, do município da suposta vítima. Querem, por exemplo, eu moro aqui em Governador Valadares. Se eu for acusado de violência contra a mulher, eu tenho que ir embora para outra cidade. Eu tenho que ir embora para Ipatinga, eu tenho que ir embora para Caratinga, eu tenho que ir embora para Iapu, eu tenho que ir embora para Teófilo Otoni, eu tenho que ir embora para Belo Horizonte, para São Paulo e para os raios que eu parta. Não posso mais ficar aqui. Se isso acontecer, não poderei ficar aqui mais. Então, não, que isso? É só os homens que cometem violências, mulheres não, tadinhas. Mais mulher, cada dia mais mulheres morrem. Tantas mulheres morrem todos os anos. Mas não fala quantos homens morrem todos os anos pelo mesmo motivo. Isso eles não falam não, né? São leis unilaterais. E o que está acontecendo? Isso está fomentando os divórcios. Agora as mulheres cresceram tanto o ego, inflaram tanto o ego, que qualquer coisinha já querem, já arruma qualquer motivo. Qualquer motivo já quer separar. Arruma desculpa para separar. Às vezes já não gosta mais do cara. Não gosta mesmo. Só tá com ele, sei lá, por mera conveniência. Tá com ele às vezes por dinheiro, né? Às vezes, se ela largar ele, vai passar fome. Os pais não toleram ela mais, de tão, é, de tão, de tão insuportável que ela é, de tão repugnante que ela é. Aí, quer dizer, não vai largar ele por pura conveniência. Entendeu? Mas aí vem os filhos, quer dizer, aí vem os filhos e começa, aí que as brigas aumentam. Porque ela já está arquitetando, ela já está planejando. Bom, se ele não fazer o que eu quero, ele pode saber. Se eu sonhar que ele está me traindo, pode saber. Quer dizer, que amor é esse? Ainda vai lá na igreja, no altar, fazer jura de amor, vai para as redes sociais postar foto.
que dá foto romantizando, né? Toma vergonha na sua cara, deixa de ser hipócrita, mulher. Você, modernete, que fica aí ameaçando seus maridos, respeite o marido que vocês têm. Ué. Olha só, a justiça não vê. Vocês ficam forjando provas, usando subterfúgios, né? Inventam coisas que o homem não fez. Vocês vão lá no judiciário, encher o saco do judiciário com babaquices, né? Congestionar ainda mais o judiciário. O judiciário tá assim, ó. Tá assim, ó, de processo para ver. Umas pilhas enorme de tanto processo. E vocês acham que vai ficar tudo bem, que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. No dia do juízo final, vai cobrar de cada uma de vocês, tá? Os falsos testemunhos. Mentiras, uma vida de mentira, de hipocrisia. Deus vai cobrar de vocês. Ai, meu Senhor, mas eu fui uma mulher santa, uma mulher de Deus. Em teu nome eu preguei, em teu nome eu fui no retiro espiritual das senhoras, no círculo de oração das mulheres. Aparta-te de mim que eu não te conheço. É o que Deus vai dizer no dia do juízo final. Certo? Eu não estou querendo dar um de Silas Malafaia aqui, não. Mas a Bíblia, a mesma Bíblia que eu uso, que o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia usa, eu também uso. Tá? E é isto aí. Quer dizer, não tem mais família tradicional, não tem mais família patriarcal. Não tem mais casamento patriarcal. Agora é casamento moderno. Ai, Vinícius, você tá em 1950. Os tempos mudaram, tá? Os tempos mudaram, mas a Bíblia não mudou, não. Mas Deus não mudou, não. Se a palavra é de Deus e a palavra e a Bíblia é a mesma, Deus não mudou, não. Os ensinos de Deus, os deveres do homem e da mulher, segundo a Bíblia, são os mesmos, continuam os mesmos. Não vem com essa história de que tempos mudaram, não. Tá? Não me venha com essa, não. Pra cima de mim, não. Tá? Eu conheço a 1 Coríntios 7:3. Eu sei que tá escrito. Tá? Porque se a gente fosse se dobrar, tivéssemos que nos dobrar a cultura do país, a gente tinha que fazer o quê? Pegar a Bíblia e rasgar e jogar no lixo. Pensa bem, gente. Pensa bem. Né? Casamento cultural, senhores, é fumo, tá? Porque fere gravemente a Bíblia, fere 1 Coríntios 7:3, fere gravemente Efésios 5:22, fere gravemente 1 Pedro, se eu não me engano, acho que é o capítulo 3, 1 Pedro 3, versículos 1 e 2, se não me engano. Então, casamento cultural é fumo. Casamento que Deus quer é aquilo que está em 1 Coríntios 7:3 e na 1 Pedro capítulo 3. E tem uns versículos que confere ao homem os seus deveres e confere à mulher os seus deveres. Certo? E para finalizar, eu gostaria de dizer que
Cada um analise, coloque na balança, certo? Faça a sua escolha. Eu acredito no milagre de Cristo. Se aprover a Deus unir você a uma pessoa, Ele vai fazer. O que Deus uniu não separe o homem. Embora muitas das vezes isso tenha acontecido. Mas pela fé, somente pela fé, vocês devem buscar um casamento. Se não for assim, meu amigo, pode esquecer. Não se dobre aos moldes culturais. Vocês não merecem menos do que isso, viu, homens? A mulher lhes deve respeito. Você deve à mulher amor, atenção e carinho? Pois bem, ela lhes deve respeito. Se não for com respeito, não adianta. Não vale a pena. Não tem sentido casar. Certo? Não casem por causa de beleza. Não casem por causa disso aqui. Não case por causa de tchaca-tchaca na muchaca. Não casem por... Só tem sentido o casamento se realmente for para cumprir aquilo que está escrito nos textos que eu citei aqui. Carta de Paulo aos Coríntios, aos Efésios e a primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 3. Certo? Se não for assim, não tem sentido. Melhor continuar solteiro e não precisa ter pressa para casar também não. Vá buscar sua estabilidade econômica, intelectual primeiro. Depois você pensa nisso. Como eu falei em vídeos anteriores, casamento é a última coisa que o jovem deve pensar. Ele deve pensar primeiro na sua vida com Deus, depois na sua vida profissional, acadêmica, estudantil e, por último, o relacionamento. Porque vida a dois requer muita renúncia, sacrifício e não é fácil. Tá bom? É muito difícil. E pede para Deus preparar vocês, caso vocês façam essa escolha, vocês optem pelo casamento. Bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.